Fala, corneta! Terminou Flamengo 2, Coritiba 0, lá no Mané Garrincha, em Brasília. Fica aí, vamos ver como é que foi essa partida. Calma, corneta! E aí, corneta, beleza? Tá mais tranquilo? Tá mais leve? Uma sequência de vitórias, né, tem sido bom pra gente. Vamos entender como é que foi esse jogo. Primeiramente, depois ali daquele sufoco, né, daqueles jogos importantes ali, Taça Libertadores da América, Copa do Brasil, toda aquela mobilização no Maracanã, a gente vai, né, voltar as nossas forças para o Campeonato Brasileiro, só que dessa vez a gente foi até Brasília jogar no Mané Garrincha, porque mais uma vez o gramado do Maracanã está passando por uma reforma. Eu nunca vi tanta reforma, mas tudo bem. Bom, e aí o técnico Dorival Júnior vai mais uma vez ali naquele sistema que ele vem adotando de rodízio, que por sinal vários outros treinadores adotavam sistemas parecidos, mas ali todo mundo reclamava. Como as coisas estão dando certo, a galera finge que não está vendo, mas todo mundo fazia aquilo, né? Cá entre nós. E aí, vamos para um time alternativo, colocando ali na zaga Gustavo Henrique e Pablo. Na lateral direita, Mateuzinho, que fez uma partida ali muito nota 6,44. Na esquerda, começamos ali com o Ayrton Lucas, com um desempenho um pouco melhor do que o Mateuzinho. Vou pegar o campinho para a gente entender como é que foi a armação que o Dorival Júnior colocou para esse jogo. Fica aí. Campinho na mão, vamos entender o que aconteceu nesse jogo. Como eu havia falado com vocês, aquela linha de 4 tradicional ali, beleza? Agora, no meio-campo, é importante a gente entender algumas alterações que o Dorival Júnior fez para esse jogo. No jogo passado, contra o Atlético Mineiro e até em outros jogos, a gente tem jogado com o meio-campo com 4 homens formando um losango, onde a base desse losango aqui, ó, nós temos o Thiago Maia. Aqui pela direita tem jogado o Everton Ribeiro e pela esquerda tem jogado o João Gomes. E aqui na outra ponta do losango o Arrasca, servindo o Gabi e o Pedro lá na frente. Lembrando que tanto o Gabi aqui na direita quanto o Arrasca se movimentam bastante, trocam muito de posição. Às vezes o Gabi troca de posição até com o Pedro. Como você não tem ali o Gabi, não tem o Arrascaeta, não tem o Everton Ribeiro, o Dorival Júnior optou por um meio-campo um pouco diferente. Primeiro, ele colocou aqui na saída de bola o Diego, aqui jogando pela esquerda o Vitor Hugo e pela direita o João Gomes. E lá na frente ele fez aquela linha de 3 que a gente já havia jogado em outras partidas, com o extremo pela direita o Marinho, aberto aqui bem na amplitude à esquerda o Lázaro e o Pedro aqui na referência. Mas a gente precisa entender que o meio-campo do Flamengo foi o que determinou um rendimento ruim do Flamengo, principalmente no primeiro tempo. Ah, mas você vai falar, mas ganhamos ali o primeiro tempo de 2-0. Sim, em 2 bolas paradas. Mas se a gente for olhar o desempenho do time no primeiro tempo, a gente teve muita dificuldade. Vamos a elas. Primeiro, o Diego. O Diego ele conduz demais essa bola. E um jogador que atua nessa posição precisa trabalhar muito rápido o passe vertical, porque é uma região muito povoada. E se você não acelerar o passe, você vai ter muita dificuldade em encontrar espaço para fazer esse passe, principalmente o passe vertical, o passe que vai ligar com os seus meias. Como o Diego tem a característica de dar 1, 2, 3 toques a mais, de conduzir demais a bola, muitas vezes ele teve que fazer o passe muito para o lado e isso atrasou muito a nossa transição. Quando essa bola chegava um pouco melhor aqui no Vitor Hugo ou no João, as coisas começavam a clarear um pouquinho. Mas é importante a gente entender que o João, ele teve uma dificuldade no jogo de hoje porque ele jogou aqui exatamente do lado direito. Uma hora o João joga aqui, na referência. Às vezes o Flamengo joga com 2 volantes e o João joga na esquerda. O jogo passado o João jogou aqui na esquerda e no jogo de hoje o João jogou aqui na direita. Então eu acho que essas alterações às vezes dificultam o trabalho do João Gomes. Já pelo lado esquerdo, o Vitor Hugo não consegue dar essa dinâmica, essa cadência maior à equipe. Em muitos momentos, falta ele um pouco mais de experiência, o que é normal. É um garoto, tá vindo da base, é normal. Na linha de frente, a gente teve também alguns problemas ali no primeiro tempo. Primeiro falando ali do Marinho, muita vontade e pouco futebol. Muita vontade de querer acertar, mas em muitos momentos individualista,
em alguns momentos, né, muito disperso ali, errando passes bobos, tentando bolas sem necessidade, o que irritou muito o Pedro, porque a gente até imaginou, pô, o Flamengo vai jogar agora com praticamente 2 pontas, Marinho de um lado, Lázaro do outro, o Pedro vai ter muitas oportunidades. E não foi o que aconteceu, porque a bola quando chegava aqui no Marinho, o Marinho puxava muito o jogo só para ele. E a bola quando chegava no Lázaro, o Lázaro ele não tem aproveitado as oportunidades. Mais uma vez, entrou muito mal. Entrou muito apático. Ah, mas o Lázaro cobrou o escanteio para um dos gols. É verdade, mas com a bola rolando, o Lázaro tem tido muita dificuldade em fazer ali a sequência do jogo, né? Errando o drible, desacelerando muito. Em muitos momentos a bola chegava nele, ele poderia e tinha espaço no corredor para avançar, falta segurança, recuava a bola. E a gente teve muitas dificuldades, principalmente nesses aspectos ali no primeiro tempo. É importante a gente lembrar que o Marinho, ele conseguia trabalhar bastante esse corredor aqui pela direita, mas ele não tinha a presença do Mateuzinho. Por quê? O Coritiba colocou uma linha de 3 aqui na frente, o que travou muito o Mateuzinho aqui pela direita. Então o Marinho, em muitos momentos ele chegava aqui e o João não tem por característica fazer essa aproximação. O João ele se preocupa muito em resguardar, uma vez até que o volante aqui, o primeiro volante estava sendo o Diego. Então em muitos momentos o Marinho ficou muito isolado aqui na direita. Já na esquerda não. Por mais que você tinha esses 3 jogadores do Coritiba, o Diego conseguia proteger melhor a esquerda e o Ayrton conseguia encontrar e fazer um corredor aqui com o Lázaro. Em muitos momentos o Ayrton até fechava por dentro. Mas a verdade é que o Lázaro não conseguia dar muitas sequências e a gente não teve ali um primeiro tempo muito vistoso. Fizemos 2-0, mas as coisas não estavam muito bem. O time estava fazendo muita força para jogar bola. Vamos falar agora um pouquinho do segundo tempo. E aí, falando do segundo tempo, a gente volta com a mesma equipe, só a equipe mais dinâmica, com mais vontade. Deve ter tomado um choque ali do Dorival Júnior no intervalo, ali no vestiário, e a equipe volta com mais pegada, acelerando mais a bola, dando mais dinâmica. A gente consegue construir mais alternativas de jogadas, mais dinâmicas de jogadas no ataque. É importante a gente lembrar também que o Coritiba precisou sair mais e o jogo ficou muito mais aberto, dando muito mais espaços para que a gente pudesse construir as jogadas de ataque. Mas mesmo assim, as coisas não estavam acontecendo. Marinho ainda errando muito passe muito bobo, dando oportunidade de contra-ataque para o Coritiba sem necessidade. Percebendo que esses jogadores não estavam indo tão bem, o treinador Dorival Júnior começa a fazer algumas alterações. Tira o Lázaro, vai colocar o Vitinho. E aí você pensa, pô, tirou o Lázaro, vai colocar o Vitinho. Mas o Vitinho e o Lázaro é a mesma coisa. É incrível como o Vitinho ele cai numa maré aí de atuações muito apáticas, muito ruins. E quando o pessoal começa a vaiar, ao invés dele se motivar, dele querer ali mostrar para o torcedor que ele pode, que ele tem vaga nesse time, que ele pode ser uma boa alternativa, não. O Vitinho se apaga muito. Muitos já comentam que o Vitinho tem essa dificuldade, né? Essa dificuldade psicológica. Ele é um jogador muito apático, um jogador que se fecha muito. Mas a grande verdade é que o Vitinho errou praticamente tudo que ele tentou. O Vitinho tem sido uma peça nula. E aí eu fico me questionando se esses jogadores, eles ao observarem o Flamengo se movimentando para trazer outros jogadores, ele não deve ficar se pensando, pô, eu não tenho mais vaga aqui, eu não estou conseguindo mais atuar bem aqui, dificilmente eu vou conseguir ser melhor do que esses jogadores. E aí eu acho que o Vitinho está muito desmotivado. Mas essa motivação tem que partir dele. E eu acho que ele não tem esse perfil de se automotivar. Oportunidades o Vitinho tem, mas por diversas vezes ele desperdiça. Bom, agora existe uma diferença e a gente precisa entender que nem todo jogador consegue pegar ali uma vaia da torcida e, sabe, consegue passar por cima disso tudo, consegue se recuperar. Então, na minha opinião, vaiar o jogador não tem sido uma boa atitude e a torcida do Flamengo tem feito isso regularmente com alguns jogadores. Alguns jogadores têm sido pegos para Cristo e a torcida tem vaiado. Foi assim com o Arão, já tem sido assim com o Diego e hoje foi com o Vitinho. Não me agrada esse tipo de comportamento. Eu acho que quando a gente faz isso, a gente não beneficia o jogador
e não beneficia o Flamengo, a gente vai beneficiar o adversário. Então eu acho que esse não é o nosso papel. Cobrar é uma coisa, vaiar é completamente diferente, beleza? É claro que o Vitinho está se esforçando, não está conseguindo. O que é diferente do Marinho, por mais que o Marinho não tenha um desempenho ali tão bom, né, muita vontade, pouco futebol, mas o Marinho está ali tentando, melhorou muito no segundo tempo. Falando em segundo tempo, vamos voltar para o campinho para a gente entender como foi o segundo tempo. Vamos falar já de todas as alterações que o treinador fez. Tirou o Diego daquela posição, né? O Diego estava jogando de volante, então ele mudou praticamente todo o meio-campo, ele alterou as posições. Tirou o Pedro, tirou o Vitor Hugo, que estava aqui, tirou o João Gomes, e aí ele fez o quê? Colocou o Thiago Maia na posição do Diego, avançou o Diego para fazer aqui a meia esquerda, colocou o Everton Ribeiro aqui na direita, trouxe o Arrasca para fazer no lugar do Lázaro, né? Eu falei Vitinho, mas na verdade o Vitinho entrou no lugar do Pedro, erro meu aqui, dá um desconto. E aí a gente ficou com essa armação inicial. Começamos a construir muito mais, o Thiago Maia dá uma proteção muito maior, consegue fazer o passe vertical com mais facilidade, o Diego melhorou muito de rendimento ao jogar aqui, até porque pegou, né, o campo do Coritiba com muito mais espaço, uma vez que o Coritiba estava avançando mais para tentar ao menos fazer um gol. Pela direita, o Everton Ribeiro ali muito disperso, errou muito, a impressão que se tinha é que não estava muito afim de jogar. A mesma coisa com a Arrascaeta, ali muito disperso, fazendo alguns passes muito displicentes, né? E aí o jogo ficou praticamente nisso. No final, o treinador colocou ali o Matheus França no lugar do Marinho. Conclusão final. A grande verdade é que o time como um todo jogou ali a 60%, todo mundo meio que sem motivação para atuar contra o Coritiba. Dá para entender esse comportamento? Dá para entender a partir do momento que você vence a partida, né? É importante a gente lembrar que a gente vem ali de um período que, né, psicologicamente muito estressante, com jogos decisivos, e aí quando você vai para um jogo de pontos corridos, você não tem a mesma pegada, a mesma motivação. O time não precisou fazer muita força para ganhar do Coritiba, não precisou estar completamente motivado, tanto que os jogadores que entraram, a impressão que se tinha é que ele estava entrando ali apenas para fazer uma carga de treinamento físico, mas não havia necessidade de subir o nível, porque eu tenho certeza que se o Flamengo aperta, se sobe o nível, consegue fazer muito mais gols, porque o Coritiba é uma equipe fraca, uma equipe que tem muitas dificuldades ofensivas e ela não colocou ali grandes perigos à defesa do Flamengo, beleza? Mais uma vez, é importante a gente lembrar aqui que a zaga, pontos positivos aí, Gustavo Henrique jogou muito bem, Pablo jogou muito bem, o Ayrton Lucas com uma partida ali muito honesta, Mateuzinho, uma partida ali muito regular, e fora isso a gente não teve nada muito de excepcional, valeu? Fica pela vitória, se você chegou até aqui, não esquece, deixa aí o seu like e aproveita também, nós colocamos aqui um vídeo falando sobre a evolução tática dos sistemas, então se você quer entender um pouquinho como é que funciona tudo isso, dá uma olhada nesse vídeo, é só clicar no card que está aqui em cima e vai ficar também aí na descrição, valeu? Forte abraço para você, nos vemos agora no jogo contra o Juventude, isso, Juventude, abraço, saudações rubro-negras.